vídeo de organização da semana para já te inspirar, mulher. Cada coisa possui seu devido lugar. Quando eu penso em organização da minha vida, eu tenho que pensar nisso também, que são os meus planners. Eu sou muito do papel, também gosto muito de usar o meu celular. A semana antigamente ela era dividida em alguns blocos, e aí aqui ó, a tarefa é bem dividida e a gente vai tentando otimizar dessa maneira, sabe, gente? Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje vai ser um vídeo ótimo e típico para uma segunda-feira, que é um vídeo de organização da semana. Eu vou trazer a vocês aqui para minha organização, mostrando como é que eu faço todo esse meu planejamento da semana. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, já deixa o seu like e já vem acompanhar a gente, já deixando também aqui o seu comentário, dizendo se você é novo por aqui, em todos os nossos vídeos. Se você não me conhece, eu sou a Larissa, dona desse canal, proprietária desse nome, e trabalho com a internet já faz bastante tempo e tenho duas crianças. Sou casada e tenho duas crianças. Tenho o José, de 2 anos e pouquinho, vai fazer 3 anos agora de setembro, e a Ana, que tem 1 ano e 4 meses. É isso mesmo. Bom, hoje é segunda-feira e eu quis trazer esse vídeo de organização da semana para já te inspirar, mulher, a você começar a sua semana já organizada. Eu vou trazer uma atualização, na verdade, de como é que eu organizo a minha semana por aqui, meu mês e tudo para vocês, né? Claro, né? O intuito desse vídeo não é só falar o que eu faço, mas também de alguma forma te inspirar a pensar fora da caixinha e mudar alguma coisa na sua rotina e também conseguir trazer mais essa organização para sua vida. E claro que todo esse assunto de organização sempre vai me remeter a algo que é muito importante, que é a virtude da ordem. A ordem, ela é não só o organizar em si das coisas, mas é entender que cada coisa possui seu devido lugar. Então, por que nós organizamos? Por que nós temos que trabalhar essa organização? Para que a gente entenda, né, primeiramente, que cada coisa possui o seu devido lugar. Quando nós buscamos ter uma vida organizada, uma semana organizada, o nosso foco em si não deve ser só em trazer facilidade para aquele dia ou para aquela semana, mas deve sim, primeiramente, ser essa busca pela virtude da ordem. E se você não sabe o que é a virtude da ordem, eu posso te ajudar. Eu tenho uma aula chamada Do Caos à Ordem. Essa aula eu trago todos os fundamentos dessa virtude, como nós podemos aplicá-la na nossa vida, não só pessoal, mas principalmente na nossa vida no lar, que é um dos focos aqui do meu canal, né? É um dos focos do meu conteúdo. Então é uma aula que é teórica, mas também é muito prática. Eu explico como tudo aconteceu na minha vida com essa virtude, como eu conheci ela, como eu vivia antes de trabalhar a ordem e por que ela foi tão importante para mim. E também apresento para vocês o meu método do caos à ordem, que é um método de organização pessoal, espiritual e também externa. Então, o nosso método trabalha todas as áreas da nossa vida. E aí eu trago para vocês como aplicar isso na prática. A aula tem mais de 1h20 de duração. Temos um e-book só com transcrição da aula, com conteúdos extras, com mais de 80 páginas. Temos um caderno de atividades. A proposta do caderno de atividades é trazer ali na prática mesmo tudo aquilo que você aprendeu na aula. Então, você vai ter uma proposta de atividade por dia, por semana, com áudio, com fotos, com esquemazinhos, tudo para que você possa colocar em prática o conteúdo da aula. Eu sou uma pessoa muito didática, conteúdo para mim tem que ser aprendido e aplicado. Então, nas minhas aulas vocês sempre vão ver isso. Fora isso, temos bônus, temos 3 mini aulas bônus. Temos a nossa mini aula sobre congelamento e organização alimentar, onde eu mostro de forma mais teórica e mais profunda ainda aquilo que vocês veem na prática nos meus vídeos de organização para congelamento. Também temos uma mini aula de rotina, sua rotina do zero, né, de como você pode criar sua rotina do zero. Então, nessa mini aula, eu mostro a minha rotina e dou exemplos de como você pode trazer para a sua realidade, né, essa ordem e essa organização das coisas para conseguir equilibrar, como você pode fazer essa dinâmica de uma forma mais leve, claro. E a última mini aula é uma mini aula com dicas de como você consegue e pode estar implementando aí uma renda extra na sua família e ajudar a complementar a renda do seu lar. Então são muitos conteúdos legais, gente, de verdade. Essa aula, eu vejo o retorno das minhas alunas, eu fico tão feliz de saber que eu pude de alguma forma ajudar elas a ver essa virtude que é tão fundamental numa família com outros olhos. Eu fico tão feliz, sabe, com os retornos, nem tanto pela questão financeira, que é importante, né, para todo mundo, mas muito mais em poder trazer isso que é tão precioso para mim, sabe? E essa aula, gente, não custa rios de dinheiro não, apesar de ter um conteúdo muito grande. Um dos meus focos quando eu trago aqui algum produto
produto digital é que ele seja acessível para qualquer uma das mulheres que me seguem, para que elas possam também ter essa riqueza. Então ele custa apenas R$ 39,90, você pode dividir, é bem completo, tá? O link dessa aula e das minhas outras aulas estão todos aqui embaixo para vocês. E aqui, né, vamos à teoria, na verdade, vamos à prática de tudo isso, né? Como eu falei para vocês, a virtude da ordem é uma ordenação. Todos nós fomos criados ordenados por Deus e para um fim último. Então a nossa vida aqui, quando nós buscamos entender isso, né, que as coisas precisam estar ordenadas, não é só no sentido de estarem organizadas. Quando nós compreendemos, né, a importância da organização, não é só para que as coisas estejam ali bonitinhas, mas a organização, ela deve ser um reflexo de uma ordem interior. A ordem, ele é esse chamamento que todos nós temos a voltar para o eixo que Deus nos criou. E aí, se você me assiste aqui, se você é minha aluna, você sabe de que eixo é esse que eu tô falando, né? Das virtudes, daquilo que é a perfeição que Deus nos chama a ser. Então, quando eu penso em organização da minha vida, eu tenho que pensar nisso também. E você também tem que pensar. Então, talvez você não consiga ainda organizar a sua vida porque você está muito focada só na parte prática da coisa. Então, eu tenho que ter tudo milimetricamente planejado, tem que estar tudo aqui ao meu controle. E não, para e pensa, poxa vida, por que eu tenho que organizar a minha vida? Tudo que Deus criou é belo dentro da sua ordem de ser. Então a natureza tem uma ordem de acontecer, a sua vida também. E quando nós buscamos manter uma vida ordenada, é na verdade uma busca interior por estar mais próximo de Deus, né? Porque Deus é esse ser perfeito, é esse Deus que está em plena organização, em plena ordem. Então vamos lá, minha amiga. Como é que eu organizo a minha semana? Eu tenho mudado algumas coisas, né? Vocês já me acompanham, né? Quem me acompanha aqui já viram várias mudanças nas minhas organizações, mas é que eu vou buscando sempre aprimorar, otimizar. As crianças vão crescendo também, vai mudando um pouco a rotina, sempre muda, principalmente quem tem filho, sabe que vai mudando, né? E aí, hoje em dia, eu tenho continuado usando os meus aliados, que vocês já viram várias vezes, que estão até aqui, que são os meus planners. Eu tenho esses dois que eu uso de geladeira, tá? São ímãs de geladeira, se vocês puderem ver aqui. Comprei na Shopee, baratérrimo, vou deixar até o link aqui pra vocês verem. Mas como é que eu uso? Esse aqui é um mensal, então ele não vem com as datas, fui eu que anotei, tá? Então ele é mensal. Aqui nesse mensal eu coloco todas as coisas principais daquele mês para que todos nós aqui não nos percamos. Então, se a gente tem alguma novena, tem alguma coisa para rezar naquele mês, a gente anota, deixa tudo bem organizado. Se tem aquelas datas especiais, como, vai ter um aniversário, vai ter um casamento, eu preciso fazer um planejamento específico para um vídeo que vai ser com a parceria ou alguma coisa desse tipo, eu sempre coloco nesse calendário mensal grandão. Então tem aqui, ó, casamento que a gente vai no final do mês, tem aqui uma ida que eu preciso ir no centro da cidade para organizar algumas coisas para um aniversário que a gente vai. Então eu deixo essas datas aqui para que todos nós vejamos, sabe? Além de estar no celular. Eu sou muito do papel, das coisas manuais, de ver, de riscar. Tem pessoas que são mais digitais e tudo bem, só que eu dou uma conciliada nas coisas. Exemplo disso, né? Eu uso os dois. Esse aqui é o meu planner semanal e diário. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou anotando as minhas demandas principais daquele dia, com base nas minhas ordens de prioridades e das ordens das tarefas principais. Então, eu não coloco aqui coisas simples como escovar o dente, tomar banho, acordar, essas coisas que todo mundo sabe que tem que fazer todos os dias. Eu coloco aquelas demandas que não podem faltar naquela semana. Então, o que é que eu coloco aqui geralmente? Eu gosto de dividir de duas maneiras, tá? Duas maneiras. Se eu tenho muitas demandas naquele dia, eu vou fazer o seguinte. Desse lado aqui que tá escrito tarefas, que eu dou check, eu coloco só as minhas demandas de casa e crianças. E pessoal também, assim, da minha vida espiritual, essas coisas. Desse lado de anotações, eu só ponho coisas de trabalho, tá? Tem algumas demandas aqui só para dar exemplo para vocês. Então, eu tenho meu esquemazinho de organização diária do que eu sei que deve ser feito em cada dia, que aí eu anoto em outro local. Calma lá, que nós vamos chegar lá. Mas, durante a semana, eu gosto de trazer aqui, porque fica muito mais prático. Porque, como eu disse pra vocês, eu estudo papel e me motiva muito mais aquele negócio visual que eu estou passando ali vendo todos os dias. E, além disso, é muito motivador pra mim dar um check, sabe, na tarefa concluída, poder riscar. Isso pra mim é muito prazeroso. Então, eu gosto dessa anotação no papel. E aí, eu divido da seguinte maneira. Se meu dia tem muitas coisas para serem feitas, um bloquinho desse só não vai dar, o que é que eu faço? Eu deixo para dividir por etapas. Então, logo pela manhã, ou então no dia anterior, eu anoto aqui todas as demandas que eu tenho para fazer durante a manhã. Quando vai começar aqui o período da tarde, que é depois que os meus meninos vão para a soneca, eu olho tudo que eu fiz, apago o que já está concluído e começo a escrever as minhas demandas da tarde.
Se faltou alguma coisa da manhã ser feita que precisa ser feita naquele dia, que não pode ser postergado, eu boto como as primeiras tarefas aqui para fazer à tarde. E aí anoto todas as demandas da tarde. Terminei todas as minhas demandas da tarde, tá ali comecinho da noite, minhas crianças estão indo para a rotina noturna, vão jantar. Enquanto elas estão jantando, eu já vou anotando as demandas da noite que precisam ser feitas. Isso em dias que eu tenho muita coisa para fazer. Quando eu não tenho muita coisa para fazer, o que é que eu faço? Eu divido esses bloquinhos aqui em esses risquinhos em blocos. Então, no comecinho eu boto as coisas da manhã, depois eu boto as coisas da tarde, por fim as coisas da noite. Sempre colocando em ordem de prioridade, para que eu possa ir fazendo meio que sequenciado. Então, eu coloco uma coisa que é fundamental, que eu não posso esquecer de fazer todos os dias. A minha oração pessoal. Então, depois eu vou colocar o que é aqui. Se eu tenho que naquele dia pôr roupa para lavar, a roupa para lavar. Se eu tenho que trocar a roupa de cama naquele dia, a roupa de cama eu faço aqui também. Vamos a algumas tarefas da tarde. Na hora da tarde eu preciso fazer o quê? Eu não posso esquecer de tirar as roupas do varal e guardar. Então fica aqui anotado, sabe? Dessa maneira, para que eu não me perca. Desse outro lado de trabalho é a mesma coisa. Então se eu tenho que fazer uma postagem naquele dia, eu já coloco aqui, não esquecer da postagem. Só que geralmente essas coisas de postagens eu faço com antecedência e já deixo programado, porque aí vai soltando sozinho, né? Mas se eu tenho que responder Instagram, então eu anoto aqui para responder. Se eu tenho que gravar, é dia de caixinha, então eu boto aqui. Se é dia de fotos, então é anotado todas essas demandas assim para que eu não vá me perdendo, sabe? Eu também gosto muito de usar o meu celular. Não vou mostrar porque eu tô gravando, mas eu tenho um bloquinho lá de tarefas e aí nesse bloco de tarefas eu boto ali todas as ideias de vídeos que eu quero gravar naquela semana. Então eu deixo todas as ideias da semana já anotadas ali logo na segunda-feira, que é o meu dia oficial da organização. E aí quando começa, eu vou anotando na medida que vai chegando as ideias, né? E aí, vou tirar essa semana pra gravar. Então quais são os vídeos que eu quero gravar essa semana? Tá aqui a minha lista de vídeos. Então na segunda-feira eu pego aqui e já começo a anotar. Essa semana eu preciso gravar 3 vídeos, então vídeo tal e vídeo tal. Se eu preciso gravar o roteiro do vídeo, então a primeira coisa antes de botar aqui que eu preciso gravar o vídeo vai ser fazer o roteiro dele. Então eu vou fazendo dessa maneira, para otimizar o meu tempo, porque é muito bom, né? E aí outra coisa que eu vou fazer no celular também é criando os roteiros, né? Vou colocando ali os roteiros nesse meu bloquinho de notas para aquele vídeo que eu vou gravar naquele dia, para não precisar ficar anotando no papel. Aí, vamos para a parte da questão da organização em si. A minha semana antigamente, ela era dividida em alguns blocos. Então, eu lavava roupa só em 3 dias. Segunda, quarta e sexta. Né? Dividia na segunda para as crianças, na quarta para as nossas, na sexta para as roupas de cama, mesa e banho. Agora, eu fiz esse estudo já há 2 meses, testando para poder trazer essa ideia para vocês, né? Para ver se era viável. Então já tem 2 meses que eu mudei essa rotina. Eu não tenho mais escolhido só 3 dias para lavar roupa. Nós temos lavado um pouquinho todos os dias. Eu vi essa ideia no perfil de uma menina, que é a Vitória Maria Maciel, não sei se vocês conhecem. E aí ela começou a dar essa ideia. A princípio eu achava que não dá certo, porque ia gastar mais água, ia gastar mais energia, e isso não dava certo. E aí ela foi me mostrando, né, com comprovações, com ali taxas de quantidade de águas gastada por grandes lavagens, por pequenas lavagens, que era muito mais viável você lavar um pouquinho todos os dias do que você juntar 1, 2, 3 dias para lavar um montão, sabe? Quando você vai olhar ali os ciclos de lavagem, quantos litros o seu tipo de máquina usa para uma lavagem pesada, quantos ciclos ela vai usar para uma lavagem de água, né? Quantos litros ela vai usar ali para uma lavagem leve. Eu fui vendo, fazendo essa análise com o meu tipo de máquina e eu fui percebendo que eu lavar 2, 3 dias ou um único dia, vários ciclos de alta, né? De alta quantidade de roupa, eu gastava muito mais água do que se eu lavasse um pouquinho todos os dias num ciclo baixo ou extra baixo. Então, fazendo os testes de energia, a gente acabou percebendo que o aumento não foi relativamente alto. Então, não chegou a aumentar nem R$5 na conta de água e de luz, sabe? Então, valeu muito mais a pena esse pouquinho a mais que a gente acabou gastando do que eu ter que ficar naquele sofrimento de um monte de roupa para lavar e aí não deu tempo de secar e fica a máquina cheia de roupa e todas essas coisas. Então, todos os dias eu tenho lavado um pouquinho. E aí, aqui a tarefa é bem dividida. Então,
O Danúzio põe pra lavar, o Danúzio estende e o Danúzio tira. E eu só fico com a parte de guardar as roupas, tá? E aí essa tarefa tem ficado bem mais leve pra gente, sabe? Menos pesada. Porque antes esse trabalho de pôr, de lavar, de estender, de tirar também era dele. Só que ficava muito mais pesado, às vezes não dava tempo e ficava aquela correria. E tenho otimizado ainda mais o meu tempo. Então eu tenho feito dessa maneira. Todos os dias eu lavo um pouquinho e não tenho tido um gasto exorbitante de água e nem de energia. Uma outra coisa que eu tenho tentado otimizar ainda mais é a questão da faxina, que antes era só 3 dias. Agora eu estou fazendo um teste de fazer um pouquinho cada dia para não deixar acumular, para não ter que fazer aquela super, hiper, mega faxina, porque todos os dias se eu faço um pouquinho, não acumula e não vai ficar uma grande bagunça, tá? Mas isso é um papo para outro vídeo, porque ainda estou estudando essa hipótese. Continuo fazendo as coisas que otimizam a minha rotina, que é o quê? Fracionar a questão da alimentação. Eu não cozinho todos os dias. Eu tiro um dia na semana para fazer as comidas da semana e no comecinho do mês eu tiro para fazer de 15 dias preparo de comidas para congelar. Então eu sempre deixo pré-pronto as minhas proteínas, né, que é o que eu realmente congelo. Então ou eu vou deixar elas pré-prontas para assar, ou então vou fazer uma lasanha, um escondidinho, alguma receita dessa e deixo ela pré-pronta e retiro ali só para fazer, para finalizar no dia. Porque aí a minha comida não vai estar perdendo bastante nutrientes, eu vou estar com a comida com gostinho de feito no dia, porque ela estava pré-pronta e eu só finalizei naquele dia, sabe? E aí continuo deixando pronto para a semana, sem congelar arroz, legumes e coisas desse tipo, e continuo otimizando demais a minha semana. Isso, antes eu fazia no domingo, da última vez que vocês viram, mas agora é a minha tarefa de todas as segundas. Toda segunda-feira eu tiro para fazer a preparação das comidas da semana. Por exemplo, hoje, que é segunda-feira, preparei a comida da semana e agora eu vou continuar a preparação do mês, porque nós fizemos compras de carne e aí, no final de semana, né, e aí eu vou preparar hoje todas as carnes para os próximos 15 dias. E aí, quando acabar essas carnes, eu vou lá e deixo elas pré-prontas para mais 15 dias. E isso otimiza demais o meu tempo. Assim como o feijão. Feijão é uma coisa que eu congelo já para mais do que 15 dias, para mais de um mês. Porque também me otimiza demais. Eu continuo também otimizando o meu tempo de trabalho, né? Vocês sabem que eu trabalho aqui com a internet, né? Tento fazer da internet o meu trabalho. Então, a produção de conteúdo, a edição, eu estar nas redes sociais, porque também eu tenho loja, né? Então, todas essas questões de trabalho eu continuo fracionando. Só que algumas coisas mudaram. Agora, no meu horário de almoço, eu continuo só deixando para fazer a gravação de conteúdo. Porque é quando eu preciso usar a luz do dia, gravar esses conteúdos mais parados, mais silenciosos, quando eu preciso fazer alguma foto, ou quando eu preciso fazer a narração de algum vídeo, eu deixo sempre para fazer no meu horário de almoço, que as crianças estão dormindo. À noite é o meu dia oficial para fazer edição, para fazer alguma outra leitura, ou para fazer alguma criação de roteiro. É sempre à noite que eu uso para isso. Antigamente, como é que funcionava, né? Segunda e terça eu não trabalhava à noite, porque eram os dias que o marido estava em casa à noite, e eu tirava pra gente aproveitar juntos. Agora, e os outros 3 dias, né, eu fazia a parte de trabalho, que era quando ele tinha aula. Agora ele já terminou a parte teórica das aulas dele à noite. E, por exemplo, esse mês de julho é um mês que ele não tá em casa nem um dia à noite, porque ele tá fazendo estágio no hospital à noite. Então, o que é que eu tô tendo que fazer, né? Tô tendo que ir adaptando nessas circunstâncias. Por quê? Por que eu faço isso? A gente também só tem um computador. Então, a gente divide o computador. Horas ele precisa trabalhar no computador, horas sou eu. Então, quando ele tá em casa, de dia, ele trabalha no computador, porque eu não posso pegar porque eu tô nas outras demandas. E aí, à noite, geralmente eu pego. Mas, quando, não todos os dias, porque tem dias que a gente quer tirar pra assistir um filme, alguma série juntos, essas coisas, né? Então, nesse mês que ele não está em casa à noite, eu estou tentando, nenhum dia, né? Eu estou tentando criar a quantidade de conteúdos a mais que eu consigo fazer para poder deixar tudo já meio que pré-pronto para no próximo mês estar mais leve, sabe? E aí isso tem me ajudado demais. A questão da produção de conteúdo, eu também não faço tudo de um dia só, todos os dias vou criando, gravando meio que de forma aleatória. Eu escolho geralmente naquela semana, se eu sei que vai acontecer alguma coisa específica, como por exemplo, essa semana eu tenho que ir no centro da cidade para comprar algumas coisas e para resolver outras. Então nesse dia, que vai ser um dia atípico, eu vou tirar para gravar um vlog. Então nesse dia vai rolar um vlog. Além disso, eu já vou agilizar para gravar um outro vlog, um outro vídeo que eu preciso gravar na rua. Spoiler, aquele vídeo de decoração com coisas baratinhas, sabe, que eu fiquei de gravar para vocês? Vai sair. Então, é um vídeo que eu já vou ter que gravar. Então, nessa semana eu já tenho 2 vídeos pra gravar fora de casa. Fora isso, algum vídeo sentado que vocês me deram ideias, então eu já deixo também um dia esquematizado pra gravar. E aí, geralmente, eu tiro 2, no máximo 3 dias na semana pra produção de conteúdo.
eu pego um dia antes, naquele dia que eu já sei que o dia seguinte vai ser de gravação, então eu já sento, já esquematizo, pego aqui, boto os meus roteirinhos, o que eu tenho que gravar. Então já começo o dia meio que otimizando, né? Se eu tenho algum vídeo específico, alguma coisa que vai acontecer naquele dia que eu quero gravar, então já começo o dia fazendo um vlog, já começo gravando algum outro vídeo, vamos dizer, se eu tenho que me maquiar naquele dia. Eu vou me maquiar para gravar, então eu já começo gravando a minha maquiagem com alguma reflexão para postar em outra rede social, né? Que agora eu também estou no TikTok, então eu tenho que ir otimizando meu tempo, fazendo com que a produção de conteúdo seja otimizada, eu consiga gravar vários vídeos meio que sendo conexão do outro, e com que eu também possa deixar mais prático aquele dia e também, né, gente, otimizar, economizar na minha maquiagem. Então eu tenho organizado basicamente dessa maneira, sabe? Tentando otimizar as produções de conteúdo para que eu fique depois meio que mais livre lá pro final do mês, só para ir editando, sabe? Porque quando você se vira sozinha, no sentido de que sou eu quem gravo, sou eu quem edito, não tenho como pagar alguém para fazer isso, então eu tenho que otimizar. Eu não consigo, na verdade, ter muitos vídeos em tempo reais para vocês, que eu gostaria, né? Tipo assim, aconteceu naquela semana mesmo eu já gravo e posto. Não consigo, porque eu preciso também de tempo hábil para editar, né? Eu tenho criança, tenho casa, tenho outras demandas. E aí a gente vai tentando otimizar dessa maneira, sabe, gente? E eu acho que seria isso, esse vídeo de organização, a nossa organização do mês. Se vocês querem um vídeo mais detalhado, específico ainda, mostrando na prática, comentem aqui embaixo que eu venho e trago pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!